Olá, eu me chamo Rafaela Mota Simão, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, faço atividade acadêmica Alfabetização e Letramento 2 e vim apresentar para vocês o meu plano de ensino. O plano de ensino foi realizado para o Colégio Nossa Senhora da Conceição, uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Essa turma em questão é constituída por 20 alunos, sendo 10 alunos do sexo masculino e 10 alunos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 7 e 8 anos. O colégio pertence a uma rede privada que atende de aproximadamente 2.200 alunos, compondo os níveis de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, distribuídos em 2 turnos, manhã e tarde. O tema trabalhado no nosso plano de ensino é o domínio e compreensão da leitura e escrita, utilizando o livro da Eva Funari, o livro chamado Felpo-Filva. Esse livro conta a seguinte história, é a história de um coelho chamado Felpo. Ele era um coelho um pouco neurótico. Um dia, ele recebeu uma carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlotte. Ele ficou muito indignado. Isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. Em resumo, Felpo foi um jovem coelho que sofreu bullying na escola, por ter uma orelha um pouquinho maior que a outra. E ao crescer e não conseguir resolver esse problema, mesmo com o uso de um aparelho que prometia solucionar a frustração do coelho, ele resolveu se isolar da sociedade e escrever livros. Sempre ele recebeu muitas cartas de fãs, mas ele nunca as leu. Na primeira vez que ele pega uma carta que chama muito a sua atenção, a carta em questão é de Charlotte. Essa coelha admite ser fã dele, mas acha os finais dos livros do escritor um pouco pessimistas. E ela começa a sugerir que ele escreva novos finais para os seus livros. Bravo, ele responde à carta da fã e enquanto isso eles começam a se aproximar. E o Felpo consegue finalmente resolver seus problemas emocionais desenvolvidos pela situação que passava na infância. Esse livro é muito, muito legal, porque além de ter toda essa narrativa, ele conta com diferentes tipos de letras, com diferentes tipos de textos. Então aqui a gente consegue encontrar o tipo textual da carta, nós conseguimos ver receitas, nós conseguimos ver até mesmo uma bula de remédio. Esse livro traz uma grande moral da história. Até vou ler um pedacinho aqui, ó. Devagar se vai ao longe, principalmente se o colega cochilar. Ele faz a gente refletir sobre muitas situações do nosso dia a dia. Além de ser um livro colorido e um livro curto. Muito legal, muito fácil para que as crianças do terceiro ano possam desenvolver tanto a linguagem oral quanto a escrita. Para justificar o porquê fazer esse plano de ensino com esse sensacional livro do Felpo-Filva, além de tudo isso que eu já falei para vocês, contando a história, fazendo um breve apanhado do que tem aqui dentro, é bom ressaltar que a turma do terceiro ano do ensino fundamental, eles estão sim alfabetizados. Porém, ainda alguns aspectos sobre o letramento precisam ser abordados. Então, ao escolher esse livro, é possível trazer para dentro da sala de aula diversas abordagens sobre os tipos de escrita, questões gramaticais, gêneros textuais, bem como retomar e introduzir diversos aspectos da leitura. Ao utilizarmos o livro do Felpo-Filva, é possível que a gente possa estimular a escrita dos alunos através de outros gêneros, sendo possível que os alunos desenvolvam habilidades tanto no tocante da leitura quanto da escrita. Pois o indivíduo que adquiriu o hábito de ler e escrever começa a se destacar, não somente nas atividades educativas, mas também para a vida, na participação social. Dessa forma, sim, é possível que através dos textos escritos e através da leitura haja uma melhora substancial nas produções de textos de cada aluno. Ainda sobre a justificativa do porquê de trazer esse livro para uma turma de terceiro ano, a gente tem que ter em mente a importância de uma compreensão a respeito do sistema da escrita da língua portuguesa e a importância de estratégias para que seja possível uma leitura e uma produção textual que faça sentido para o aluno.
O professor tem que oferecer propostas que levem em conta as experiências vivenciadas para que haja um aprendizado significativo. Então, em muitas questões desse livro, o aluno se percebe. A gente pode compreender também que o sistema da escrita da língua portuguesa, as estratégias de leitura, devem ser trabalhadas lado a lado, uma vez que ambos processos se complementam, pois ler e escrever são habilidades que fazem parte do nosso dia a dia. Dessa forma, é necessário uma prática docente eficaz, sim, que possa oportunizar um caráter dinâmico da fala e da escrita, e que permita que o aluno tenha acesso a diversos tipos de leitura, dando enfoque às experiências vivenciadas no seu mundo. No nosso plano de ensino, nós temos um objetivo geral, que é possibilitar a aquisição de conhecimentos relacionados ao domínio e compreensão da leitura e da escrita, ampliando seus conhecimentos e suas capacidades. Os objetivos específicos são diversos. Temos como apresentar uma sequência lógica em suas produções textuais, orais ou escritas, desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura, escrever corretamente as palavras, realizar o espaçamento entre as palavras em suas produções escritas, escrever com legibilidade em suas produções textuais, empregar em suas produções textuais os sinais de pontuação, utilizar corretamente a letra maiúscula de acordo com a opção da letra, utilizar parágrafos em suas produções textuais, os sinais de pontuação, que já foi falado, então ponto final, interrogação, exclamação e o travessão, paragrafação, ampliação vocabular, desenvolver capacidades específicas para escrever, a objetividade e clareza na comunicação de ideias e fatos, argumentação de ideias, ritmo, fluência e entonação da leitura e saber ler, reconhecendo globalmente as palavras. O intuito do projeto, através da leitura do livro do Felpo Filva, tem como objetivo trabalhar os seguintes conhecimentos. Desenvolver com fluência a leitura, auxiliando assim o aluno a comunicar-se por meio da oralidade e da escrita com clareza e coerência. Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura, ler com fluência, ritmo e com tentativas de entonação, autonomia e compreensão, construir compreensão global do texto lido, unificando e interrelacionando informações explícitas e implícitas, levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido, retomar o uso e as funções sociais da escrita, bem como conhecer os diferentes tipos de letra, a cursiva e a de forma. Usar a variedade linguística apropriada às situações de produção e de circulação, fazendo escolhas adequadas quanto ao vocabulário e à gramática. É produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação. Retomar a orientação e o alinhamento da língua portuguesa. É conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. O projeto tem como objetivo trabalhar a questão da linguagem da leitura e escrita em 3 aulas. A gente vai falar um pouquinho da primeira aula. Na primeira aula, a professora irá fazer uma breve apresentação do livro para a turma. Nesse momento, a atividade será destinada a uma exploração do livro apresentado, onde as crianças poderão pegá-lo, observando suas características e imagens, vendo como esse livro é colorido. Após essa exploração e a partir desse primeiro contato com o livro, as crianças então deverão responder algumas perguntas, nas quais eles irão utilizar a escrita, atentos ao uso inicial da letra maiúscula, no início de frases e em nome de pessoas e lugares, lembrando-se de utilizarem a pontuação correta nas frases. As perguntas serão lidas em voz alta pela professora, porém as crianças irão responder com respostas completas, respostas textos. As perguntas são: as ilustrações do livro Felpo Filva parecem uma fotografia? Sim ou não? E por quê? Quais são as cores que se destacam nesse livro? As ilustrações dos livros são de pessoas ou de animais? E esses animais têm características de pessoas ou de animais que conhecemos?
Após essa abordagem inicial, a professora vai realizar a leitura das primeiras páginas do livro, com fluência, ritmo e entonação. E após isso, irá passar para cada criança ler uma página em voz alta. Essa aprendizagem, através da leitura, desenvolve a fluência, a autonomia, além da compreensão do texto lido e das características do discurso e da estratégia da fala e da escuta, que estão ocorrendo através dessa interação entre o docente e os alunos. A segunda aula tem como objetivo retomar a história do livro, mostrando aos alunos que nesse livro há diferentes tipos de letras, retomando também a importância da utilização do parágrafo, bem como da utilização da letra maiúscula. Após essa retomada, será mostrado para os alunos que nós podemos usar uma variedade linguística apropriada a diversas situações, onde é necessário que se faça uma escolha adequada quanto ao vocabulário e à gramática. Assim, a professora irá realizar uma breve explicação sobre os gêneros textuais que o livro oferece, que eu falei lá no comecinho desse vídeo. Então, temos nesse livro autobiografia, manual de instruções, carta, temos até provérbio e ditado, bula de remédio, fábula, contos de fada, receita de culinária, uma lista, cartão postal e até mesmo uma letra de música. Depois que a professora fizer toda essa explicação dos gêneros textuais e mostrando, página por página do livro, a professora vai sortear um gênero no qual eles irão trabalhar a produção de um texto escrito, adequando ao contexto e compreendendo a orientação da escrita da língua portuguesa. Essa criação depois será compartilhada entre os alunos, promovendo assim mais um momento de reflexão, interação e leitura. Na nossa terceira aula, os alunos irão criar coletivamente um banco de palavras novas que conheceram através da leitura do livro Felpo Filtro. Para a criação deste banco de palavras, cada criança deverá escrever uma palavra que não conhece e procurar no dicionário o seu significado. Depois de escrever o significado, os alunos irão apresentar a palavra aos seus colegas em uma roda de conversa, para que todos os colegas possam conhecer o significado da palavra até então desconhecida. Assim, após esse entendimento dessa construção, os alunos deverão recriar uma nova versão para a história lida, utilizando algumas das palavras que agora eles compreendem melhor, ficando atentos à introdução, desenvolvimento e à conclusão do texto escrito por eles. Antes dos alunos escreverem um texto, é muito importante que eles estejam familiarizados com a produção textual. Eles devem coletar informações, fazer levantamento e organizar as ideias. Os alunos devem fazer uma releitura da sua produção, no sentido de refletir sobre as possíveis situações. Essas criações vão ser compartilhadas entre os alunos, promovendo assim mais um momento de interação, leitura e aprendizado. Tendo como intuito, tanto da aquisição da leitura quanto da linguagem escrita, serão realizadas avaliações diagnósticas e formativas durante o decorrer da atividade proposta nesses 3 dias de aula. Os alunos serão avaliados num processo contínuo, avaliando eles tanto na sua participação quanto nas suas produções. Essa avaliação, o professor e o aluno são agentes efetivos desse processo de aprendizagem. Também será levado em conta a participação individual do aluno e do coletivo. Será avaliado também a oralidade, bem como as suas produções textuais. Para que seja possível avaliar o fechamento do projeto, haverá uma outra atividade avaliativa, uma prova, um teste de interpretação de texto, onde os alunos ainda deverão responder perguntas sobre o livro, respondendo aos questionamentos com respostas completas, com a organização de suas ideias, utilizando concordância, empregando os aspectos linguísticos, como a pontuação, a gramática e a organização de frases.